Então, mais uma vez voltando aqui para responder vocês, meus amigos inscritos. Então é isso, voltamos com o nosso quadro semanal aí, todo sábado, geralmente, né? Onde eu respondo as perguntas que vocês fazem na postagem envolvendo o Perguntas dos Inscritos. A postagem vai estar linkada aqui embaixo, no post fixo, né? Você não faz a pergunta aqui nos comentários, meus amigos, você comenta as perguntas que a gente está conversando aqui. A pergunta deve ser nessa postagem fixa que está aqui embaixo, tá? Vinícius Passos, se tratando de quantidade, qual artista trouxe mais histórias sérias e de qualidade para o Batman, Englehart ou O'Neil? E qual dos dois trouxe mais profundidade para os personagens de Gotham? Eu acho que os dois autores são muito importantes para a fase dos anos 70 e 80 do Batman, onde o personagem começou a ser trabalhado de forma mais séria, né? O O'Neil tem uma participação muito importante para o Batman nos anos 70, porque ele resgatou, né, junto com o Neil Adams, o Batman nas suas histórias detetivescas. Por isso a fase do O'Neil com o Neil Adams é muito marcante. Ele trouxe o personagem Ra's al Ghul, ele transformou, né, trouxe na verdade de volta aí personagens importantes como Coringa e o Duas Caras, por exemplo, em roupagens sérias, mais vilanescas, digamos assim. Então eu gosto muito da fase do O'Neil. E o Englehart, ele junto com o Marshall Rogers, trabalhou coisas importantes também do personagem Batman, muito mais a questão do Bruce Wayne e seus dilemas morais, sua humanidade, e também trouxe momentos marcantes na vida do Morcego, no universo do Morcego, como por exemplo a história do Coringa, do Peixes e Sonhos. Então é uma disputa difícil, né? Muitas pessoas gostam mais da fase do Englehart e outras pessoas preferem mais o O'Neil. Em quantidade, eu acho que o O'Neil é o cara que mais trabalhou o Batman, na verdade. Porque além da fase marcante do O'Neil, teve outras histórias que ele foi escrevendo no universo do Morcego, não só as séries, mas também aquelas mais pastelonas, como por exemplo a revista do Coringa, e depois ele foi ser editor do Batman também, de todas as revistas do Morcego. Inclusive foi um puta editor e trouxe uma fase muito marcante pro personagem. E quando ele era editor, ele escrevia histórias também, ele participou da Queda do Morcego, ele escreveu as histórias do Azrael. Então eu acho que em quantidade o O'Neil ganha disparado do Englehart. Em questão de profundidade, eu votaria meio que empatado aqui, porque muitas pessoas gostam de falar que o Englehart trouxe um lado Marvel pro Batman, que trabalhou melhor o personagem, blá blá blá. O que eu acho uma puta de uma sacanagem com o trabalho do O'Neil. Muitas pessoas ignoram a fase do O'Neil, Neil Adams, para retratar o Batman do Englehart como a melhor coisa que tem nos anos 70 e 80 envolvendo as revistas mensais. Eu acho que os dois trabalharam o personagem de uma forma diferente nas profundidades que cada fase estabeleceu. O Englehart trabalhou mais a figura do Bruce Wayne, o O'Neil trabalhou muito a figura do Batman detetivesco. Então os dois conseguiram fazer trabalhos interessantes com o Morcego. Então para mim o empate, nenhuma fase, digamos assim, é melhor. Talvez uma pessoa prefira um pouco mais a fase do O'Neil, a outra pessoa vai preferir mais a fase do Englehart. Mas as duas são importantes para a figura do Morcego. Eu particularmente prefiro a fase do O'Neil e Neil Adams, na minha opinião. Eu acho que foi muito mais importante que a fase do Englehart, até pelo período que foi composta essas histórias, pelo fato do O'Neil e Neil Adams trazerem o Batman para um lado que até então estava esquecido do Morcego. Eu acho que a fase do O'Neil tem, digamos assim, uma importância muito mais histórica para o personagem, muito mais importante envolvendo o universo do Morcego que a fase do Englehart, por mais que eu goste pra caramba. Evandro Parreira, para um colecionador que passou dos passos iniciais, já tem Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, o Arco da Corte das Cruzes do Snyder, quais seriam os próximos passos? Bom, você já leu Cavaleiro das Trevas e a Piada Mortal, dois clássicos, né? A fase do Snyder é interessante, da Corte das Cruzes, mas não digo que seja relevante pro Morcego. Mas eu acho que aí tem que seguir para Batman Ano 1, né? Batman Ano 1, na verdade, na minha opinião, é geralmente o quadrinho que eu digo para as pessoas começarem a ler Batman, né? Por aqui que você começa a ler o Morcego. Inclusive o Cavaleiro das Trevas eu tenho a tendência a indicar as pessoas para ler mais depois, sabe? Depois que você está mais familiarizado com o Morcego, depois que você leu mais as histórias iniciais do Batman, aí sim você vai para o Cavaleiro das Trevas, porque o Cavaleiro das Trevas é uma realidade alternativa que se passa no futuro, onde o Morcego se aposentou já, ele está voltando, então tem que ter todo um contexto para você ler o Cavaleiro das Trevas e para ele trazer um impacto um pouco maior na sua leitura. Mas eu acho que Batman 1 é essencial, na minha modesta e singela opinião. Dá para passar por Longo Dia das Bruxas depois, que é uma espécie de Ano 2, onde você conhece a origem do Duas Caras, por exemplo. É uma história muito marcante e uma história muito gostosa de ler também. Do Longo Dia das Bruxas já pode passar para Vitória Sombria, porque é a continuação, né? Então acho que já dá para
chegar ali, até porque tem a origem do Robin, então você já pode ver a origem do Dick Grayson dentro do universo do Morcego. Para conhecer a figura do morcego nas suas questões mais psicológicas, eu recomendo o Batman Ego, que é uma história que vira e mexe, eu tô falando aqui nos vídeos. Quem conhece o canal há muito tempo sabe que sempre falo disso e deve estar de saco cheio de eu sempre citar Batman Ego, mas fazer o que, né? É uma história que vale muito a pena ser lida, que é importante ler, na minha modesta e singela opinião. Também. E se você leu, por exemplo, Batman Piada Mortal, você pode ler também Batman O Homem que Ri, que é o primeiro encontro, né, a reformulação, o remake do primeiro encontro do Batman com o Coringa, que também é uma continuaçãozinha ali de Batman 1 e meio que uma continuação de A Piada Mortal, né, dos eventos do passado. É uma história também que eu recomendo, que dá pra ler bem legal, porque o Ed Brubaker é um cara que trabalha muito bem esse encontro dos dois personagens, que saiu recentemente na coleção A Lenda do Batman. Então dá pra ir mais ou menos por esse caminho, porque vale a pena. E não é tão difícil achar essas histórias, exceto Ego, né? Batman Ego nunca foi republicado no Brasil, mas eu acredito que esse seja mais ou menos um norte, assim, pra você que quer outras histórias envolvendo Homem-Morcego, desculpa. Você depois pode seguir aí as outras histórias também importantes do Batman, tipo Messias, As 10 Noites da Besta, Asilo Arkham. Dá pra pegar mais ou menos essas depois aí também, porque são histórias bem importantes do Batman. Beleza? Então acho que aí tá um norte pra você. Tomás Trent, qual a sua opinião sobre os crossovers entre o Batman e o Flash? E quem você diria, se favorecer a balança, ser o melhor investigador? Allen ou Wayne. Eu acho muito bacana os crossovers do Batman com Flash, porque são dois investigadores, né? O Batman é um detetive e o Allen, o Barry Allen, é um perito criminal. Então isso acaba dando uma dinâmica bem interessante para a história e na conversa dos dois também. Como a gente viu, por exemplo, nessa fase do Rebirth, os dois crossovers que as revistas Batman e Flash tiveram. O do Bottom e daquele lado envolvendo heróis em crise. Então eu acho muito interessante ver esse trabalho, ver esses dois personagens interagindo. Agora, quem é melhor? Olha, eu não sei dizer assim especificamente, até porque depende da história de cada personagem, mas o fato é que o Allen, ele fez o treinamento básico de perito criminal, né? Deve ter também lá as especializações, etc. dele. Só que eu acho que pesa mais em relação ao Batman, talvez ser um pouco melhor, é porque ele não ficou num treinamento talvez assim mais local, digamos assim. Ele treinou mundo afora para se tornar o detetive que ele é. Inclusive, ele é considerado o maior detetive do mundo no universo DC. Então eu acabo tendo que escolher o Homem-Morcego por causa dessa questão, né? Até pela nomenclatura, a nomeação, na verdade, do Batman no universo DC. E por esse treinamento que ele fez ao longo do tempo, né? Desde lá que ele saiu de Gotham até voltar a Gotham, passando por vários mestres, aí, passando por vários ensinamentos envolvendo a arte de investigação, né? Então eu diria que vai pro Batman, mas o Batman reconhece que o Flash também é uma grande figura investigativa, então os dois estão ali sempre trabalhando junto nesse sentido. Felipe Posa, quais roteiristas chegam perto da concepção do Batman do Paul Dini e do Bill Finger? Olha, por mais que eu acho que o Paul Dini seja um grande escritor, entende bastante o universo DC, eu gosto muito das histórias que ele escreve para videogame, animação, quadrinhos e assim por diante, eu não acho que o Paul Dini é um cara que a gente tem que levar assim como o grande nome envolvendo o universo do morcego. Eu até acredito que o Bill Finger seja o cara que tem que ser, tipo, o nome que a gente tem que sempre pensar quando fala do Batman, nessa questão da criação do universo assim por diante. Mas, como eu sempre digo, o segundo cara tem que ser sempre o Denny O'Neil. Ele é o cara que trouxe muitas contribuições para o universo do morcego, chegando ali pau a pau com o Bill Finger nessa importância. Não só pela fase que ele escreveu o Morcego, mas pela fase que ele ditou as revistas do Homem-Morcego. Então, eu adoro o Paul Dini, mas o Denny O'Neil vem muito acima do Paul Dini em importância. Você vai pegar o Frank Miller, que é o cara que fez Batman no Cavaleiro das Trevas, que reformulou o Homem-Morcego por completo. Tem o Grant Morrison também, que trabalhou muito bem a figura do Batman de várias maneiras, como por exemplo a fase dele. Teve o Asilo Arkham, que escreveu também. Então, em relação à concepção, efetivamente, eu acho que o Batman tem vários tipos de maneira de ser interpretado, não com uma maneira corretíssima, coisa do tipo assim, só pode ser esse tipo de Batman, né? Então você não pode simplesmente atribuir um autor assim como um grande, digamos, cabeça em relação à figura do Batman, mas, digamos assim, do universo morcego como um todo,
Realmente Bill Finger, Daniel O'Neill, Frank Miller, Steven Goldhart e assim vai indo. Prince, o que você acha do Batman do Michael Keaton? Eu adoro o Batman do Michael Keaton. Eu, na verdade, quando eu assisti o Batman pela primeira vez no cinema, foi com o Michael Keaton, então isso me marcou. Por mais que eu acho que o Batman do Michael Keaton não seja um Batman, na verdade é o Batman mais do Tim Burton, eu diria. Não é um Batman assim que eu goste muito, que seja o Batman que eu mais gosto do cinema. Ainda assim, a figura do Michael Keaton usando o uniforme do Morcego é muito bacana. Inclusive, eu prefiro mais o Michael Keaton do Batman Retorno do que o Batman 89, né, o primeiro Batman. Até porque o Batman 89, o Michael Keaton, ele na verdade tá muito mais Michael Keaton assim do que o Batman, o Bruce Wayne, eu diria. Tanto é que tem aquela cena famosa lá do Vamos Ficar Maluco, né, que ele pega lá e quebra os vasos lá da Vic Vale, assim por diante. Isso é muito Michael Keaton, né? Já no Batman Retorno, eu acho que o Michael Keaton tá muito mais parecido com o Bruce Wayne, com o Batman, do que o primeiro filme. Eu adoro aquela cena que tem a primeira aparição do Bruce Wayne, na verdade, né? Sentado lá, esperando o bate-sinal pegar na cara dele. Ou mesmo as relações que ele tem com a Mulher-Gato, a maneira como ele tá como Batman também, a voz dele tá um pouco mais grossa quando ele tá vestindo o manto do Morcego. O próprio uniforme do Morcego é muito melhor no Batman Retorno. E eu já respondi algumas perguntas atrás aí, que o melhor uniforme dos filmes do Batman é do Michael Keaton, do Batman Retorno. Então eu gosto muito do Michael Keaton, eu adoro o Batman dele. Inclusive, se tivesse um novo filme do Michael Keaton sendo Batman, tipo um Batman do futuro, assim, onde o Michael Keaton é o Bruce Wayne, passando o manto para outra pessoa, ia ser um filme show de bola e eu, sei lá, ia assistir umas 300 vezes no cinema. Eduardo Firmino, como a sua família lida com o seu colecionismo? É bem tranquilo, o pessoal respeita bastante aqui o que eu faço, o que eu gosto, assim por diante. Não tenho nada que alguém diga assim, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e assim por diante. É muito tranquilo, eu nunca tive empecilho nisso, até por isso que eu mantenho o canal aqui e consigo trabalhar com o canal. Inclusive tem que ser assim, né? As pessoas têm que apoiar aquilo que as pessoas gostam, que seus familiares gostam, com quem você está, né? Porque não dá pra simplesmente você ficar impondo coisas, dizendo que você não pode gostar disso, aquilo e assim por diante. Então, pra mim, é bem tranquilo nesse sentido. Então é isso, meus amigos. Respondidas as perguntas, agora gostaria de ouvir de você. O que você acha disso tudo? Quais são as suas respostas para essas perguntas? Bem como aproveite, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Deixe sua pergunta lá na postagem que eu indiquei aqui embaixo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!